Você orou. Você pediu uma resposta. Você chorou em silêncio. E mesmo assim, o céu pareceu ficar calado. Talvez hoje você esteja cansado de esperar, cansado de tentar ser forte, cansado de esconder a dor atrás de um sorriso. E talvez exista uma pergunta dentro de você que ninguém sabe: Deus, o Senhor ainda está comigo? Se essa pergunta já passou pela sua mente, escute essa mensagem até o fim. Porque o silêncio de Deus nunca significou abandono. Muitas vezes, quando tudo parece parado, Deus está trabalhando mais do que nunca. Existem batalhas acontecendo no invisível que os seus olhos não conseguem enxergar. Existem portas sendo preparadas, livramentos acontecendo, caminhos sendo alinhados. E enquanto você pensa que nada está mudando, Deus continua movendo tudo no tempo certo. O problema é que nós queremos respostas imediatas. Queremos entender tudo agora. Queremos que a dor termine rápido. Queremos ver o milagre imediatamente. Mas Deus trabalha de forma profunda. E às vezes o processo dói. Porque Deus não está apenas mudando situações, Ele também está transformando você. Há momentos em que Deus permite o silêncio para fortalecer a sua fé. Porque é fácil confiar quando tudo está dando certo. Mas a verdadeira fé aparece quando tudo parece escuro. E mesmo assim você continua acreditando. José viveu isso. Deus deu sonhos para ele, promessas, visões sobre o futuro. Mas logo depois ele foi traído pelos próprios irmãos. Foi jogado num poço, vendido, humilhado, esquecido. Imagine quantas noites José chorou perguntando: Deus, por quê? Por que tanta dor? Por que tanto silêncio? Mas o que José não conseguia enxergar era que Deus estava preparando algo maior. Enquanto José sofria na prisão, Deus preparava o palácio. Enquanto ele chorava, Deus estava escrevendo o futuro. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja vivendo uma fase que ainda não entende. Talvez Deus esteja trabalhando em silêncio. Talvez aquilo que parece atraso seja preparação. Talvez aquilo que parece perda seja proteção. Porque Deus consegue enxergar o que você ainda não consegue. Davi também conheceu o silêncio. Mesmo ungido rei, ele passou anos fugindo, se escondeu em cavernas, foi perseguido, foi traído. Houve dias em que parecia que a promessa nunca iria se cumprir, mas Deus estava moldando Davi no escondido. Antes do trono veio o processo. Antes da honra vieram as lágrimas. Antes da vitória veio o deserto. E o deserto não é o fim. O deserto é a escola. É no deserto que aprendemos a depender de Deus. É no deserto que nossa fé amadurece. É no deserto que descobrimos que Deus é tudo o que precisamos. Talvez hoje você esteja vivendo um deserto emocional. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega. Talvez você esteja lutando batalhas internas que nunca contou para ninguém. Ansiedade, medo, cansaço emocional, pensamentos negativos, noites difíceis, feridas escondidas. Mas Deus conhece tudo isso. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele entende aquilo que você não consegue explicar. A Bíblia diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Perceba algo poderoso nesse versículo. Deus não disse que você nunca teria dias difíceis. Ele disse que estaria com você em todos eles. Isso muda tudo. Porque a presença de Deus é maior do que qualquer problema. Talvez você tenha perdido algo importante. Talvez uma porta se fechou. Talvez alguém foi embora. Talvez seus planos deram errado. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando: nada faz sentido. Mas escute isso com atenção. O que saiu das suas mãos não saiu das mãos de Deus. O controle ainda está com Ele. Mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, mesmo quando o silêncio parece pesado, Jesus também enfrentou momentos de dor profunda. Na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por um instante, parecia silêncio, parecia ausência, mas naquele silêncio, Deus estava realizando o maior ato de amor da história. Isso significa que até quando você não entende,
Deus continua trabalhando. Existe propósito até na dor. Existe crescimento até nas lágrimas. Existe aprendizado até no silêncio. E um dia você vai perceber que Deus nunca deixou você sozinho. Talvez hoje você esteja no limite. Talvez sua mente esteja cansada. Talvez você esteja tentando continuar, mas por dentro sente que está desmoronando. Então escute isso agora. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele quer que você entregue o peso a Ele. Há pessoas tentando vencer batalhas gigantes sem descansar em Deus, e por isso vivem esgotadas. Mas Jesus disse: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Talvez seja exatamente isso que seu coração precisa hoje. Descanso, paz, silêncio na mente, esperança novamente. Respire fundo agora, desacelere seu coração. Você não precisa entender tudo hoje, você só precisa continuar confiando. Porque fé não é enxergar primeiro, fé é continuar caminhando mesmo sem ver. Talvez Deus esteja te preparando para algo muito maior do que você imagina. Talvez o processo esteja formando em você uma força que ainda não existia. Talvez a dor esteja ensinando coisas que o conforto nunca ensinaria. Porque existem bênçãos que só nascem depois da luta. Existem milagres que só chegam depois da espera. Existem portas que só se abrem depois do processo. Não desista agora. Não abandone sua fé por causa de uma fase difícil. Não tome decisões permanentes em dias de dor. A tempestade não dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você ainda vai viver dias de paz. Ainda vai sorrir novamente. Ainda vai olhar para trás e entender por que Deus permitiu certas coisas. Um dia você vai perceber que o silêncio de Deus estava protegendo você, que os atrasos estavam evitando dores maiores, que algumas perdas impediram destruições, que certas portas fechadas eram um livramento, e naquele dia você vai agradecer por Deus não ter desistido de você, mesmo nos momentos em que você pensou em desistir de si mesmo. Talvez hoje existam pessoas ouvindo essa mensagem e pensando: "Eu não tenho mais forças." Mas Deus manda dizer: "Minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza." Quando você acha que acabou, Deus começa. Quando você pensa que não aguenta mais, Deus sustenta. Quando tudo escurece, Deus continua sendo luz. Por isso permaneça firme, continue orando, continue acreditando, continue caminhando, mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo em silêncio, porque Deus ainda está escrevendo sua história, e essa história ainda não terminou. Talvez hoje você não consiga enxergar o amanhã, mas Deus já está lá. Ele já conhece cada detalhe do seu futuro, já sabe das respostas que você procura, já conhece os milagres que estão chegando. E enquanto você dorme preocupado, Deus continua cuidando de tudo. Então entregue agora sua ansiedade ao Senhor. Entregue o medo, entregue as preocupações, entregue aquilo que está machucando seu coração. Deixe Deus cuidar do que você não consegue controlar, porque existe uma verdade que você precisa guardar. O silêncio de Deus nunca será maior do que o amor dele por você. Ele continua perto, continua ouvindo, continua cuidando, continua sustentando, e no tempo certo, tudo fará sentido. Até lá, continue confiando, porque Deus nunca abandona aqueles que colocam a esperança nele.